Olá, amado irmão e irmã. Estamos aqui prosseguindo os nossos estudos sobre a carta aos Efésios, no capítulo 3. E nós vamos juntos mergulhar do versículo 4 até o versículo 6. Se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E acompanhe a playlist completa, onde estamos comentando aqui, versículo a versículo desta carta incrível. Vamos ver juntos o texto. Diz assim: Lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado, este mistério nos foi dado a conhecer, como foi agora, revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, algumas coisas que eu vou colocar agora, eu já falei no vídeo anterior, mas vamos retomar. Primeira coisa, no versículo 4, ele fala lendo-me. Alguns estudiosos pontuam que isso era um indicativo, né? Leia esta carta que a comunidade está recebendo em voz alta. Leiam para que todos tenham conhecimento. E aí ele diz que é para ler, para compreender então a percepção do mistério de Cristo. Já falei, quero repetir. O mistério de Cristo, na compreensão da teologia paulina, é justamente o plano de Deus. Aquele povo precisava entender então qual é o plano que está no coração de Deus? O que é que Deus sonhava para aquele povo? E aí, para quem não sabe, a tese que vai ser então defendida é justamente essa inserção dos gentios, as pessoas que não eram judias, dentro também da igreja. E aí, no versículo 5, ele coloca, né? Às gerações e aos homens do passado, esse mistério não foi dado a conhecer. Aí você pode dizer assim, nossa, em todo o Antigo Testamento, nunca tinha sido falado de promessas ou alguma coisa do gênero em relação ao povo pagão se converter? Eu te faço um convite para você ir comigo lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 16 em diante. Vamos começar do versículo 15. Diz assim: O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão, do céu, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra do Senhor, por que me fizeste isso? Por que não me recusaste teu filho único? Eu te acumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Quando aqui se fala todas as nações da terra, veja que foi uma promessa dada a Abraão, né? Abraão, chamado pai da fé dentro do contexto judaico. As nações, é colocada essa expressão porque era comum naquele tempo cada nação ter o seu Deus. Então quando se coloca as nações, alguém já subentendia. Até o povo que não cultuava Deus. Até o povo que não comungava com toda uma prática religiosa dos judeus. Então veja, existiam promessas, né, de que nações seriam abençoadas, só que a grande pergunta era como é que isso ia acontecer, né? A salvação de quem era gentil ia estar do mesmo jeito, por exemplo, que a salvação dos judeus? Eu vou dar um exemplo. Existem textos que eu já li sobre isso, que é pontuado que a prática do batismo não era uma prática tão comum dentro do meio judaico. A prática mais comum era a prática da circuncisão. Geralmente, quem tinha que passar por essa prática do batismo era uma pessoa que vinha, né, do paganismo e desejava então se converter ao judaísmo. Do contrário, não existia prática batismal. Então, qual é a grande pergunta? O povo que é gentil vai ser salvo, porque temos promessas sobre isso, mas como é que vai se dar essa salvação? De que forma? De que forma vai ter essa salvação desse povo? Então, era essa a grande interrogação que estava na mente do povo. Então, para você ter noção, por isso que Paulo coloca, ou quem escreve a carta, ao dizer isso, né? Que nós não temos, não se tinha essa compreensão do mistério. E aí depois, ainda no versículo 5, né, vai dizer assim: como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Por que é colocado isso? Muita gente na igreja primitiva condenava Paulo porque Paulo era, sim, e a gente coloca esse título para ele, apóstolo dos gentios. Paulo, de fato, pregava para o povo que era gentil. Ele defendia que esse evangelho devia ser aberto. Inclusive, a gente vê até discussões lá em Atos dos Apóstolos sobre se deve trazer o povo ou não para a igreja, né? Se deve ter que preservar, por exemplo, a prática da circuncisão. Então, Paulo é aquele que traz essa reflexão. Mas o que é que ele coloca? Outras pessoas já entenderam isso. Por isso que ele diz, né? Santos apóstolos
e profetas. Por fim, no versículo 6, ele coloca: os gentios são co-herdeiros, ou seja, pertencem à mesma herança, né? A herança daquelas promessas, por exemplo, do Antigo Testamento, daquilo que era pregado que os judeus iriam obter, são membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. E, amados irmãos e irmãs, eu quero trazer para vocês um pensamento, né? Então, à luz desses 3 versículos, quantas e quantas vezes nós temos uma postura pastoral de excluir as pessoas? A gente exclui quem é novato, a gente exclui quem está faltando reunião, nós excluímos as pessoas que não vão à missa. Embora, é claro, a gente saiba, por exemplo, a importância de estar na missa pelo menos aos domingos, mas eu não posso excluir as pessoas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é amar as pessoas. E aí no amor a gente orienta, no amor a gente exorta, no amor a gente puxa a orelha, no amor a gente faz isso ou aquilo. O cristianismo é a religião do amor. Nós não podemos nos sentir superiores. Nós não podemos excluir pessoas. Eu quero chamar a atenção sobre isso, porque a mesma coisa que Paulo estava querendo deixar aqui claro. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa. Nós precisamos olhar para cada pessoa, até mesmo um mendigo no meio da rua, um drogado que eu estou vendo, um assaltante, quem quer que seja. Até aquela mulher que agora todo mundo sabe que ela estava traindo o esposo, ou o marido que estava batendo na mulher. Podem ser as piores pessoas do mundo, as piores. Mas eu preciso lutar pela conversão de todos. Porque assim como aconteceu naquele tempo com os gentios, não é? Que embora fossem vistos como as piores pessoas do mundo, a salvação também chegou até eles, a salvação também chega até os piores, incluindo eu que estou falando para você. Todos nós somos pecadores. Nós precisamos ter essa mentalidade muito clara na nossa mente. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos aí da Carta aos Efésios, tá bom? Que Deus te abençoe.